Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco esta quarta-feira, 4 de outubro, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício, na abertura da Assembleia Sinodal. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima e Leandro Ávila, desejando a você uma boa quarta-feira. De fato, hoje temos conosco a presença e a participação de Leandro Ávila, ele que é da Diocese de Caxias do Sul, do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Está fazendo um estágio conosco na Rádio Vaticano, Vatican News, e a quem temos a alegria de saudar neste momento, desejando uma boa quarta-feira. Bom dia, Leandro. Momento de grande expectativa, um momento que foi aguardado com grande expectativa e que se reveste de uma grande solenidade neste momento da sua abertura com esta missa presidida pelo Papa Francisco, com os novos cardeais, 21 novos cardeais que foram criados no consistório de sábado passado e o Colégio Cardinalício. De modo geral, a missa, portanto, de abertura desta Assembleia Sinodal. Sínodo dedicado sobre a sinodalidade, colocando-se à escuta do Espírito Santo. Nesta celebração eucarística, pedimos a Docilitas, a graça de Deus que nos torne os nossos corações dóceis a ouvir as sugestões do Espírito Santo. E é um caminhar silencioso, mas um caminhar de toda a igreja, né? Enquanto estudava um pouquinho do Instrumento Laboris, vi esse convite do Papa a estarmos juntos com Cristo que caminha, diante da realidade do reino que ele nos traz e ao mesmo tempo da realidade humana a qual nós vivemos. Pois é, ressaltamos que neste 4 de outubro celebramos a memória de São Francisco de Assis. Portanto, se trata de uma celebração eucarística que celebra esta memória, este grande santo. Convertido a Cristo após uma juventude despreocupada, Francisco toma ao pé da letra as palavras do Evangelho e faz de sua vida uma imitação de Jesus pobre, todo empenhado em cumprir a vontade do Pai. Francisco afasta-se do antigo e tradicional conceito de vida monástica, cria uma fraternidade. As grandes ordens franciscanas que dele têm origem, frades menores, conventuais, capuchinhos, encontram em Francisco mais que uma regra, um estilo de vida. A forma de santidade vivida por Francisco difundiu-se pelo mundo através da Ordem Terceira e une todos os que colocam o espírito acima da letra e o amor antes da justiça. Sua ação missionária, a pregação evangélica de paz e bem, foram direto ao coração dos povos. Poucos homens tiveram tanta influência na sociedade de seu tempo e, além deste, como Francisco. Sua visão otimista da criação expressa no Cântico das Criaturas seu amor à pobreza, seu espírito evangélico inovador e reformador em plena adesão à Igreja, são mensagens vivas para o mundo atual. Podemos dizer, Leandro, destacando justamente que hoje a Igreja celebra a memória de São Francisco, que o São Francisco é um dos santos mais queridos e que mais tem devotos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muito no Brasil, né? A gente também tem uma presença muito grande da Ordem Franciscana lá no Brasil, também ali na região do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, aonde estou, e isso reflete também no pontificado do Papa Francisco, né? Que tem o seu olhar, a intercessão também de seu pontificado junto a Francisco, a São Francisco, que é este santo que revela uma nova igreja, né, que faz um retorno à igreja de Cristo e que nos traz também um momento muito bonito
bonito do cuidado com a ecologia, através da Laudato Si, através também hoje de uma nova carta ligada à Laudato Si, a qual teremos no dia de hoje, né, esta riqueza entregue novamente à igreja através do cuidado. Então, um dia de reflexão, um dia de encontro com este grande santo da igreja, que nos chama à conversão, que nos chama à mudança interior, mas também a esta mudança que a conversão e que a vida de Cristo traz ao mundo e ao nosso dia a dia. Muito bem, temos o canto de entrada com esta longa procissão, com os padres sinodais, cardeais, bispos, arcebispos, e que perfazem esta procissão de entrada, e assim evocando o Espírito Santo, evocando a graça do Senhor para que ilumine a todos os que participam deste sínodo, justamente buscando, como disse anteriormente, ouvir as sugestões do Espírito Santo neste espírito de escuta. Podemos dizer, Leandro, que tem início, portanto, esta etapa sucessiva do sínodo, vez que tivemos o período preparatório, e que todos nós somos convidados a acompanhar os trabalhos sinodais com as nossas orações. A igreja orante, a comunidade de fiéis, todos nós somos chamados a acompanhar este momento solene, este momento importante que é um sínodo, quando a igreja é chamada, dependendo da natureza do sínodo, de uma determinada região, de uma determinada parte, de um determinado continente, neste caso um sínodo que abrange toda a realidade da igreja, e assim somos chamados a acompanhar este momento solene, este momento importante de reflexão, de escuta, de debate. Depois, com as proposições, justamente somos convidados a acompanhar esses trabalhos com as nossas orações. O Papa já na vigília nos convidou a um silêncio que seja frutuoso, né? Um silêncio que escute o Espírito Santo, mas que esteja na realidade em que a igreja vive no mundo em que vivemos, né? Trazendo a verdade que é perpétua, a presença de Cristo que é perpétua, mas diante da realidade do nosso hoje. Então vejo nas palavras do Papa, ainda durante a vigília, esse convite à igreja inteira, encaminhada, em caminho sinodal, em encontro, mas um encontro frutuoso de silêncio, de oração, de prece, aonde estamos unidos, talvez num dos maiores eventos unindo a igreja depois do Concílio Vaticano II. Certamente, o sínodo criado, digamos assim, sucessivamente, já na conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II pelo Papa Paulo VI, justamente esta intuição profética do Papa Paulo VI, para que tivesse uma continuidade aquilo que foi o Concílio Ecumênico Vaticano II, com estes momentos, então, em que o episcopado, vale ressaltar, o sínodo dos bispos, portanto, o episcopado, então, chamado a discutir, refletir sobre temas propostos em cada ocasião. Ressaltávamos o sínodo, a realização propriamente dita, como uma etapa sucessiva. Isso porque vale a pena ressaltar que o Papa Francisco iniciou o caminho sinodal em outubro de 2021, com duração de 3 anos. O itinerário, que contempla escuta, discernimento, consulta, foi estruturado em 3 fases. A diocesana, com uma ampla consulta a partir das igrejas locais. A continental, com a realização de conselhos episcopais por continente, que resultou no envio das sínteses que serviram de base para a elaboração do Instrumentum Laboris, instrumento este ao qual você se referia há pouco, Leandro, e a universal, com bispos, religiosos e leigos. Justamente esta Assembleia Sinodal, que tem início hoje, portanto, no Vaticano, para refletir a realidade da Igreja no mundo, com 2 sessões. A primeira, que é este mês de outubro, vale a pena ressaltar, e a segunda sessão, que será em 2024. Portanto, um longo caminho, tendo o seu início em outubro de 2021, um longo caminho de preparação, e agora a realização da Assembleia Sinodal propriamente dita, e a segunda etapa será em 2024. Que Deus conceda ao sínodo o dom da escuta.
Assim, de fato, foi o pedido do Papa Francisco na vigília de oração ecumênica que foi realizada no sábado à noite em preparação justamente para esta Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. O encontro contou com a presença do Papa Francisco, que ao proferir seu discurso enfatizou a verdade não necessita de gritos violentos para tocar o coração das pessoas. Como você bem ressaltava, Leandro, este momento forte de oração, de intercessão a Deus, voltado então para o sínodo, a Assembleia Sinodal, que tem início nesta quarta-feira. Podemos dizer, Leandro, uma manhã de sol. Temos tido nestas últimas semanas uma temperatura amena, considerando o período tórrido de verão que tivemos na Europa, ou em parte da Europa, este ano, e estes dias, estas últimas semanas, com uma temperatura amena, mas ainda fazendo calor, com uma temperatura acima daquilo que é habitual. E esta quarta-feira, uma manhã de sol esplendente. Deus preparou de forma muito carinhosa o início desse sínodo aqui em Roma, e a gente vê a grande adesão da igreja, né, diante dos fiéis, que hoje lotavam a fila enorme para poder entrar ali junto à Praça de São Pedro, né, representações também não só da Igreja Católica, de forma ecumênica também, das outras demais, né, fontes religiosas a qual trabalham junto ao Papa Francisco. Então, um momento muito bonito, único. Convite a você que está conosco se unir sim em oração, porque é um momento também de muita graça, aonde o céu e a terra se ligam através do pontificado do Papa Francisco. Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor, diz a antífona de entrada desta celebração, neste 4 de outubro, em que a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis. Destacamos, para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, neste momento, a procissão de entrada da missa presidida pelo Papa Francisco, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício, missa essa de abertura da Assembleia Sinodal, o Sínodo dos Bispos, dedicado à sinodalidade. Destacamos que na intenção de oração para este mês de outubro, mês que acolhe esta Assembleia Geral Ordinária em Roma, no Vaticano, e coincide com a celebração do Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco pede que rezemos pela Igreja e seu caminho eclesial através do Sínodo. De fato, o Papa pede orações pela Igreja para abraçar o diálogo e a escuta através do Sínodo. A missão está no coração da Igreja e, mais ainda, quando uma igreja está em sínodo, somente essa dinâmica sinodal é que a faz levar adiante a vocação missionária, quer dizer, a resposta ao mandato de Jesus de anunciar o Evangelho. Assim, inicia Francisco a mensagem em vídeo deste mês de outubro com a intenção de oração que o Pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. Ele pede para rezar pela Igreja que este mês de outubro, de agora, a partir do dia 4 até o dia 29, temos então o Sínodo, abraça o diálogo e a escuta através da 16ª Assembleia Geral Ordinária, um mês que também coincide, como dissemos, com a celebração do 97º Dia Mundial das Missões. Lembramos, Leandro, é sempre importante ressaltar, a Igreja é por natureza missionária e neste mês de outubro, celebramos o mês das missões. E a Igreja sendo, né, Raimundo, mais do que trazendo sua catolicidade, né? Estar no mundo, presenciar o mundo, estar o mundo inteiro reunido, e como é bonito vermos uma Igreja una, né? Estamos vendo a Igreja do mundo inteiro, aonde se pôde, através do sínodo, trazer suas dores, trazer suas dificuldades e trazer também sua fé e sua esperança em Cristo Jesus. Vivemos um momento em que toda a igreja é ouvida. Eu tive a alegria de estar na abertura do processo sinodal na minha diocese, lá no Santuário de Caravaggio, no nosso santuário, e hoje uma graça muito grande e particular de poder estar aqui em Roma e participar desse momento bonito desta igreja que começou a ser ouvida
no princípio do processo sinodal e que agora, né, dialoga com aquilo que ouviu e com aquilo que ouve de toda a Igreja. Pois é, podemos dizer, Leandro, o seu período de estágio aqui na Rádio Vaticano, Vatican News, coincide com esses momentos fortes. Nós tivemos no sábado, como ressaltamos precedentemente, o consistório presidido pelo Papa Francisco com a criação de 21 novos cardeais de diferentes partes do mundo, representando justamente a universalidade da Igreja. Tivemos ainda no sábado, no final do dia, como dissemos, esta vigília de oração pelo Sínodo. E hoje, propriamente, a abertura desta Assembleia Sinodal com esta missa presidida pelo Papa Francisco. E daqui até o dia 29, os trabalhos sinodais. Portanto, um momento forte para você fazer a sua experiência de estágio aqui com a gente. E nós estamos contentes com a sua presença e participação. Que alegria muito grande minha de trazer também comigo esta parcela da igreja particular ali da Diocese de Caxias do Sul, do nosso Santuário de Caravaggio, a nossa comunicação feita lá e poder unir isso à comunicação feita aqui no Dicastério, feita aqui na Rádio Vaticano, que a gente já tem uma grande comunhão todos os dias, né, através da programação da Rádio Vaticano, que vai na nossa Rádio Miriam, que vai na Rádio Comunitária do Santuário, que vai na Rádio Web do Santuário. Então, uma alegria muito grande, né, selar cada vez mais esta comunhão como igreja na nossa comunicação e nosso trabalho como jornalista também. Muito bem, estamos, portanto, vivendo os momentos iniciais desta celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício, a missa na abertura da Assembleia Sinodal. Com esta longa procissão de entrada, dando início assim a esta celebração. Você destacava pouco antes a grande presença de fiéis e peregrinos que se reuniam no entorno da Praça São Pedro, justamente fazendo enormes filas, e também vindo para a Rádio Vaticano pôde ver esta descrição que você fazia pouco antes. Realmente uma grande presença de fiéis e peregrinos, muitos encontrando-se em Roma neste período, aproveitando a oportunidade para participar desta celebração, e tantas outras, uma multidão que veio exclusivamente para participar desta celebração eucarística de abertura desta Assembleia Sinodal. Acredito que a própria forma com que foi feito o sino dessa escuta acaba convidando as pessoas a estarem junto por se sentirem parte do processo, e isso também é uma ação muito bonita nesse momento da Igreja. Muito bem, temos o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que acaba de incensar o altar. Acompanhamos então e participemos desta celebração presidida pelo Papa Francisco. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Raccolti nel nome del Signore. Reunidos no nome do Senhor, celebremos com alegria os santos mistérios, fonte da comunhão com Deus e com os irmãos. Conscientes dos nossos pecados, invoquemos a misericórdia divina, acompanhados hoje pela intercessão de São Francisco de Assis, testemunha da fraternidade e da paz. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Missus est sanare contritos corde. Peccatores vocare venisti.
ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E temos agora o Glória. Oremos. Deus que beato Francisco paupertate. Ó Deus, que fizestes São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída da carta de São Paulo. A leitura que ouviremos é da carta de São Paulo, apóstolo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 14 a 18. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu crucificado para o mundo. Pois nem a incircuncisão tem valor, o que conta é a criação nova. E para que todos os que seguirem esta norma, como para Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos,
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Passamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 15. O Senhor é a porção da minha herança. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidades sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Temos o canto de aclamação ao Evangelho. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. Enquanto isso, ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Consignado do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25.
Após receber a bênção do Papa Francisco, o diácono dirige-se ao altar, toma o evangeliário em suas mãos e com este dirige-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração, memória de São Francisco de Assis, este 4 de outubro, é do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. O diácono incensa o livro dos Santos Evangelhos. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontreis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Teremos na sequência a homilia do Santo Padre e a reflexão que ele nos proporá nesta celebração eucarística de abertura da Assembleia Sinodal, o Sínodo dos Bispos, dedicado à sinodalidade, sínodo este que se inicia hoje e prosseguirá até o próximo dia 29, portanto, deste mês de outubro. Missa presidida pelo Papa Francisco, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício. Acompanhemos a seguir a homilia do Papa Francisco. Il Vangelo che abbiamo ascoltato
è preceduto dal racconto di un momento difficile. O evangelho que ouvimos está precedido pela narração de um momento difícil da missão de Jesus, que poderíamos definir de desolação pastoral. João Batista duvida que ele seja verdadeiramente o Messias. Muitas cidades por onde passou, apesar dos prodígios realizados, não se converteram. As pessoas acusam-no de ser um glutão e bebedor de vinho, enquanto pouco antes se queixavam do Batista porque era demasiado austero. Vemos, porém, que Jesus não se deixa tomar pela tristeza, mas eleva os olhos ao céu e louva o Pai por ter revelado aos simples os mistérios do reino de Deus. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, Jesus, no momento da desolação, tem um olhar capaz de ver mais além, louva a sabedoria do Pai e consegue vislumbrar o bem escondido que cresce, a semente da palavra acolhida pelos simples, à luz do reino de Deus que abre caminho mesmo na noite. Queridos cardeais, irmãos bispos, irmãs e irmãos, estamos na abertura da Assembleia Sinodal e não nos ajuda um olhar imanente, feito de estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas. Se o Sínodo dará isso para mim, abrirá esta porta, isto não serve. Não estamos aqui para realizar uma reunião parlamentar, nem um plano de reformas. O Sínodo, queridos irmãos e irmãs, não é um parlamento. O protagonista é o Espírito Santo. Não estamos aqui para fazer parlamento. Estamos aqui para caminhar juntos com o olhar de Jesus, que bendiz o Pai e acolhe a quantos estão cansados e oprimidos. Comecemos, pois, a partir deste olhar de Jesus, um olhar bendizente e acolhedor. O olhar de Jesus é assim, bendizente e acolhedor. Vejamos a primeira parte, um olhar bendizente. Antes de mais nada, é um olhar bendizente. Apesar de ter experimentado a rejeição e ter visto ao seu redor tanta dureza de coração, Cristo não se deixa prender pela desilusão, não se torna amargo, não extingue o louvor fundado no primado do Pai. O seu coração permanece sereno, mesmo na tempestade. Este olhar bendizente do Senhor convida-nos também a nós a sermos uma igreja que, de ânimo feliz, contempla a ação de Deus e discerne o presente. Uma igreja que, no meio das ondas, por vezes agitadas do nosso tempo, não desanima. Não procura escapatórias ideológicas, não se barrica atrás de convicções adquiridas, não cede a soluções cômodas, nem deixa que seja o mundo a ditar a sua agenda. Esta é a sabedoria espiritual da Igreja, resumida com serenidade por São João 23. Ele dizia assim: é necessário, primeiramente, que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade recebido dos seus maiores, mas, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida do mundo que abriram novos caminhos ao apostolado. Final da citação. O olhar bendizente de Jesus convida-nos a ser uma igreja que não enfrenta os desafios e problemas de hoje com um espírito divisor e conflituoso, mas, pelo contrário, levanta os olhos para Deus, que é comunhão, e, maravilhado e humilde, o bendiz e adora, reconhecendo-o como seu único Senhor.
Pertencemos a Ele, somente dele e, nunca o esqueçamos, existimos apenas para o levar ao mundo. Como disse o apóstolo Paulo, de nada nos queremos gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nos basta, Ele nos basta. Não queremos glórias terrenas, não queremos parecer bem aos olhos do mundo, mas fazer-lhe chegar a consolação do Evangelho para testemunhar melhor e a todos o amor infinito de Deus. De fato, como afirmou Bento XVI, dirigindo-se precisamente a uma assembleia sinodal, para nós a questão é: Deus falou deveras rompeu o grande silêncio, mostrou-se, mas como podemos fazer chegar esta realidade ao homem de hoje para que se torne salvação? Esta é a questão fundamental. E este é o dever primário do Sínodo: centrar de novo o olhar em Deus para sermos uma igreja que olha com misericórdia à humanidade. Uma igreja unida e fraterna, ou que ao menos procura ser unida e fraterna, que escuta e dialoga. Uma igreja que abençoa e encoraja, que ajuda quem busca o Senhor, que excita benevolamente os indiferentes, que abre caminhos para iniciar as pessoas na beleza da fé. Uma igreja que tem Deus no centro e, consequentemente, não se divide internamente e nunca é dura externamente. Uma igreja que arrisca com Jesus. É assim que Jesus quer a igreja, assim quer a sua esposa. Depois do olhar bendizente, contemplemos o olhar acolhedor de Cristo. Bendizente e acolhedor, os dois olhares. Enquanto aqueles que se consideram sábios não conseguem reconhecer a obra de Deus, Jesus exulta de alegria no Pai porque se revela aos pequeninos, aos simples, aos pobres em espírito. Uma vez, havia uma dificuldade numa paróquia, e as pessoas falavam das dificuldades, diziam as coisas. E uma anciã muito idosa, uma senhora do povo, quase analfabeta, se pronunciou e fez uma intervenção própria de um teólogo. Com humildade e sabedoria espiritual, deu a sua palavra. Eu me lembro daquele momento como uma revelação do Senhor, também com alegria. Veio-me à mente perguntar: me diga, senhora, onde a senhora estudou? Corrosbari, essa teologia assim? O povo sabedor, sapiente, tem essa fé. E por isso, ao longo da sua vida, assume este olhar acolhedor para com os mais frágeis, os atribulados, os descartados. É neles que pensa, de modo particular, ao pronunciar estas palavras que ouvimos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Este olhar acolhedor de Jesus convida-nos também a nós a sermos uma igreja hospitaleira, não com portas fechadas. Num tempo complexo como o nosso, surgem novos desafios culturais e pastorais que exigem uma atitude interior cordial e gentil para os podermos encarar sem medo. No diálogo sinodal, durante esta estupenda marcha no Espírito Santo, que realizamos junto como povo de Deus, oxalá possamos crescer na unidade e na amizade com o Senhor, para ver com o seu olhar os desafios de hoje, para se tornar, segundo uma linda expressão de São Paulo VI, uma igreja que se faz colóquio, uma igreja de jugo suave, que não impõe pesos e a todos repete: vinde, cansados e oprimidos,
Vinde, vós que vos extraviastes ou sentis distantes, vinde vós que fechastes as portas à esperança. A igreja está aqui para vós. A igreja das portas abertas a todos, todos. Irmãos e irmãs, povo santo de Deus, diante das dificuldades e desafios que nos esperam, o olhar bendizente e acolhedor de Jesus impede-nos de cair em algumas tentações perigosas, ser uma igreja rígida, uma alfândega que se arma contra o mundo e olha para trás, ser uma igreja tépida, que se rende às modas do mundo, ser uma igreja cansada, fechada em si mesma. No livro do Apocalipse, o Senhor disse: Eu sou a porta e bato. Estou à porta e bato, para que a porta se abra. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, ele bate a porta, mas de dentro da igreja, para que o Senhor saia com a igreja a proclamar o seu evangelho. Caminhemos juntos, humildes, ardorosos e alegres. Caminhemos pelas pegadas de São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da paz, o louco de Deus, que trouxe no corpo os estigmas de Jesus e para se revestir dele, despojou-se de tudo. Como é difícil este despojar-se interior e também exterior de todos nós e também das instituições. Conta São Boaventura que, enquanto rezava, o crucificado lhe disse: vai e repara a minha igreja. O sínodo serve para nos recordar isso. A nossa Mãe Igreja sempre precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados. Ambas as coisas, pecadores perdoados. Sempre necessitados de regressar à fonte que é Jesus e de nos colocarmos novamente nos caminhos do Espírito para chegar a todos com o seu Evangelho. Francisco de Assis, num tempo de grandes lutas e divisões entre o poder temporal e o religioso, entre a igreja institucional e as correntes heréticas, entre cristãos e outros crentes, não criticou nem atacou ninguém, mas limitou-se a pegar nas armas do Evangelho, isto é, a humildade e a unidade, a oração e a caridade. Façamos assim também nós. Humildade e unidade, a oração e caridade. E se o povo santo de Deus, com os seus pastores de todas as partes do mundo, nutre anseios, esperanças e até qualquer receio sobre o sínodo que iniciamos, recordemos mais uma vez de que não se trata de uma reunião política, não é um parlamento, mas de uma convocação no Espírito. Não se trata de um parlamento polarizado, não, mas de um lugar de graça e comunhão. Depois, como sucede muitas vezes, o Espírito Santo rompe as nossas expectativas para criar algo de novo que supera as nossas previsões e as nossas negatividades. Talvez possa dizer que o momento de mais fruto no sínodo seja o momento de oração e também um ambiente de oração com o qual o Senhor age em nós. Abramo-nos a Ele e invoquemo-lo a Ele. Ele é o protagonista, o Espírito Santo. Deixemos que Ele seja o protagonista, o Senhor, e com Ele caminhemos com confiança e com alegria. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta celebração eucarística de abertura da Assembleia Sinodal, Sínodo dos Bispos,
dedicado à sinodalidade, que tem início nesta quarta-feira, 4 de outubro, e prossegue até o dia 29 deste mês. E o Santo Padre quis concluir com essas palavras voltadas para o Espírito Santo, ressaltando que é ele o protagonista do sínodo. O Santo Padre, em suas últimas palavras, na parte final de sua homilia, quis ressaltar que se o povo santo de Deus, com os seus pastores de todas as partes do mundo, nutre anseios, esperanças e até qualquer receio sobre o sínodo que iniciamos, recordemos, disse o Papa, recordemos mais uma vez de que não se trata de uma reunião política, não se trata de um parlamento, ressaltou, como já tinha enfatizado anteriormente, mas de uma convocação no Espírito. Não se trata de um parlamento polarizado, mas de um lugar de graça e comunhão. Podemos, assim, destacar estas duas palavras do Papa, graça e comunhão, Leandro. Me chama muito a atenção, Raimundo, a centralidade que o Papa coloca na pessoa de Cristo. Nos colocamos junto ao Espírito Santo em caminhada, mas o Papa nos chama a olhar de Cristo e a olhar para Cristo, a olhar pela ótica de Jesus. Assim como os apóstolos caminhavam e Jesus ia olhando o mundo, o Papa nos convoca à centralidade do coração de Jesus, na sua forma de ser misericordioso, na sua forma de olhar o mundo, e nos chama a atenção para olhar através dos olhos de Jesus e olhar para o olhar de Jesus, de como ele vê o mundo. Acho muito importante esse chamado do Papa nesse momento sinodal a caminharmos não somente olhando para Cristo, mas olhando pelo olhar de Cristo. Muito bem, após a homilia do Santo Padre, segue um momento de silêncio para a reflexão pessoal. Temos a seguir a oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, animados pela escuta do Evangelho, elevemos as nossas súplicas ao Pai, Senhor do céu e da terra, confiando-lhe as necessidades da Igreja e os desejos de paz da humanidade inteira. A primeira oração será em polonês. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. O Pai do Senhor nosso Jesus Cristo conceda ao Papa Francisco guiar com sabedoria evangélica o caminho da Igreja espalhada no mundo, a fim de que seja sinal de fraternidade e de esperança para todos. Peçamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A segunda oração será em francês. Rezemos pelo Colégio dos Cardeais. Que o Deus de toda consolação conceda aos novos cardeais e a todo o Colégio Cardinalício cooperar com solicitude ao ministério apostólico do Papa, cuidando daqueles que se encontram cansados e oprimidos. Peçamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A terceira oração será em chinês. Rezemos pelos chefes das nações. Que o Senhor da história conceda aos nossos governantes a sabedoria do diálogo, a busca do bem comum, a defesa dos mais pobres, a vontade concreta de apagar todo o fogo de guerra. Peçamos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. A quarta oração será em inglês. Rezemos por aqueles que sofrem na alma e no corpo. Que o Deus providente, que não abandona a obra de suas mãos, conceda a quem vive na dor e na provação experimentar a força sanadora da divina presença e a proximidade amiga do próximo. Invoquemos ao Senhor. Senhor, escutai
a nossa prece. A quinta oração será em Swahili. Rezemos pela Assembleia do Sínodo dos Bispos. Aquele que revela aos pequenos os mistérios do seu reino, conceda a quem participa dos trabalhos sinodais um ânimo aberto às inspirações do Espírito Santo, à escuta dos irmãos, às necessidades da Igreja no mundo de hoje. Peçamos ao Senhor, Senhor, escutai a nossa prece. Deus de bondade, por intercessão de São Francisco de Assis, escutai as nossas orações, concedei aos batizados em Cristo viver a comunhão fraterna, dom do vosso Espírito Santo e segura testemunha de vida cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento temos o ofertório, alguns fiéis, religiosos, religiosas que levam ao Santo Padre as ofertas. Para o altar. Assim, alguns fiéis que levam ao pontífice as ofertas para o sacrifício, enquanto temos o canto do ofertório. Destacamos ainda na intenção de oração do Papa para este mês de outubro, voltada para este Sínodo dos Bispos, o Dia Mundial das Missões. O Papa ressalta, quero recordar que não se acaba nada, mas que continua um caminho eclesial. Trata-se de um caminho que percorremos como os discípulos de Emaús, escutando ao Senhor que sempre sai ao nosso encontro. É o Senhor da surpresa.
Através da oração e do discernimento, o Espírito Santo nos ajuda a realizar o apostolado do ouvido, ou seja, escutar com os ouvidos de Deus para poder falar com a palavra de Deus. E assim nos aproximamos do coração de Cristo, do qual brota nossa missão e da voz que atrai para Ele, uma voz que nos revela o centro da missão, que é chegar a todos, buscar a todos, acolher a todos, envolver a todos, sem excluir ninguém. Neste vídeo, com a mensagem centrada no sínodo sobre a sinodalidade, o Santo Padre então destaca este chamado a ouvir as inspirações do Espírito Santo, aquilo que dizíamos no início, Leandro, pedindo a Deus o dom da docilitas, o fazer-nos dóceis às sugestões do Espírito. E para isso é preciso um coração aberto e silencioso. Ao mesmo tempo que no silêncio frutuoso, da qual o Papa nos convidava, esse silêncio que gera frutos do Espírito num coração aberto a Cristo, num coração que encontra nessa igreja que nunca parou de caminhar, que está a caminho, trazendo cada vez mais a centralidade do coração de Cristo, que possamos bem vivermos, que possamos colocar o nosso olhar e nossa oração, nosso coração nesse silêncio frutuoso durante todo o sínodo, unidos como igreja. Você que é aí de casa, você que acompanha o sínodo através das transmissões aqui do Vatican News, você coloque seu coração em oração. Sacrificium de manus tuis, ad laudem de gloria nominis sui, ad utilitate paupe nostra, totiusque ecclesiae sui sancte. Munerativi Domine oferentes, quesumus. Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério da cruz, que São Francisco abraçou com tanto amor por Cristo nosso Senhor. A oração eucarística é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Oração eucarística, oração terceira. Et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa,
et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sorto usque ad hoc casum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda de tulimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et vivite ex eoam. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mysterium Fidei. Annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, nolens. Memores itur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passionis, nec mirabili resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestorantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratia referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnosens hostiam cui voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, et cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. Neste momento faz a oração eucarística o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. Cum beato Iosef eius sponsor, cum beatis apostolis tuis, gloriosis martiribus, cum Sancto Francisco et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quae sumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universe clero. Neste momento faz a oração eucarística o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do dicastério para os bispos. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt,
in regnum tuum benignius admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunc lagiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patria omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina istituzione formati, audemus dicere. Rezemos o Pai Nosso. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui disisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuum pacificare e coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. A paz a você que nos acompanha nesta transmissão, participando desta Santa Eucaristia, que Cristo Jesus, Ele que é o Príncipe da Paz, nos conceda o dom da sua paz. A paz de Cristo, Leandro. A paz de Cristo e a paz de Cristo a todos os que nos acompanham nesse momento em que o próprio Deus sopra sobre nós a sua paz, como soprou aos apóstolos e hoje com os apóstolos reunidos na Praça de São Pedro. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocate sunt. Domine nostrum dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitum ad anima mea.
Temos assim um momento da comunhão, comunga o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, comungam os demais concelebrantes, o Papa Francisco, que preside a esta celebração eucarística. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver a Praça São Pedro tomada de fiéis e peregrinos que participam desta celebração, presidida pelo Papa Francisco, com os novos cardeais, os cardeais criados no consistório deste sábado último, concelebrada pelos novos cardeais, e o Colégio Cardinalício, com a participação também de todos os padres sinodais, religiosos, religiosas e leigos que participam desta Assembleia Sinodal. Destacávamos precedentemente, Leandro, sobre a reflexão do Santo Padre que ele quis nos propor nesta celebração eucarística. Em suas palavras na homilia desta celebração, o Papa quis concluir voltando seu pensamento para o Espírito Santo. Depois, como sucede muitas vezes, o Espírito Santo rompe as nossas expectativas para criar algo de novo que supera as nossas previsões e as nossas negatividades. Abramo-nos a Ele e invoquemo-lo a Ele, o protagonista, o Espírito Santo, e com eles caminhemos com confiança. Vale ressaltar, o Santo Padre nos convidou mais vezes a este caminhar juntos, o sínodo, que significa justamente isso, caminhar. Caminhar juntos, caminhemos juntos, humildes, ardorosos e alegres. E o Santo Padre acrescentou: caminhemos pelas pegadas de São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da paz, o louco de Deus, que trouxe no corpo os estigmas de Jesus e para se revestir dele, despojou-se de tudo. O Santo Padre disse quantas vezes é difícil esse despojar-se para nós, as pessoas, e acrescentou: as instituições. Essa reforma a qual Francisco trouxe à Igreja, na verdade, é um retorno sempre ao original, a Cristo, que nos chama por primeiro, e a Igreja a qual Cristo constrói em Pedro e também em nós. O Papa Francisco dá o protagonismo ao Espírito Santo e nos chama a este caminho, porque toda ação litúrgica é um caminho. Estamos agora vendo as imagens da Santa Comunhão, que é também um caminhar. A liturgia nos faz este caminho que sempre leva à centralidade de Cristo. E aqui o momento do encontro, também momento de escuta, também momento de silêncio, também momento de escuta e da livre ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas almas, em nossa Igreja. Que possamos bem viver esse momento e contemplá-lo com o olhar de Cristo. Exatamente. O Santo Padre, ainda na sua reflexão, em sua homilia, quis recordar-nos, citando São Boaventura, que conta, referindo-se a São Francisco, que enquanto rezava, o crucificado lhe disse: vai e repara a minha igreja. Para de falar justamente dessa necessidade de reforma, a igreja sempre reformanda, como bem sabemos. O Santo Padre disse: o sínodo serve para nos recordar isso. A nossa mãe igreja sempre precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados. E quis ressaltar essas duas realidades, pecadores e perdoados, sempre necessitados de regressar à fonte que é Jesus e de nos colocarmos novamente nos caminhos do Espírito para chegar a todos com o seu Evangelho. E também essa face da misericórdia, que é tão importante em todo o pontificado de Francisco. Ele traz de forma muito pontual na sua homilia sobre somos pecadores, mas já estamos mergulhados nesta misericórdia a qual Deus nos toma e chama toda a Igreja. Então, pecadores, sim, e reconhecemos esta condição,
mas também reconhecemos um Deus misericordioso que sempre nos acolhe. Exatamente. O Santo Padre nos convida sempre a termos presente, termos diante de nós esta realidade de pecadores perdoados. E justamente porque fomos perdoados, porque fomos misericordiados, o Santo Padre gosta de usar essa expressão, misericordiados, é que devemos também nós, por nossa vez, termos esta atitude de misericórdia. O Santo Padre ressalta isso de modo particular quando se refere aos confessores, pedindo que eles tenham sempre a capacidade da misericórdia e de perdoar sempre. A esse propósito, o Papa quis ressaltar mais de uma vez em sua homilia, pedindo que a igreja seja uma igreja de portas abertas, abertas para todos, enfatizou. E já no final disse ainda que esta porta deve se abrir, mas de modo particular para que possa se sair em missão. É interessante porque a gente acaba vendo vários aspectos abordados ao longo do pontificado do Francisco nesse texto. A gente encontra ali desde a Laudato Si, na própria pessoa de São Francisco, a gente encontra demais documentos do Papa, todos aqui. Temos nesta homilia quase que um resumo do que é o olhar de Francisco para a Igreja e nos colocando, né, neste caminho como pecadores perdoados na missão de bem ouvir o Espírito Santo, para podermos cada vez mais caminharmos com Jesus, com o seu olhar e com o olhar fixado nele. Muito bem, Leandro, aproveitamos enquanto temos esse momento da distribuição da comunhão eucarística para lembrar este 4 de outubro, esta missa de abertura da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, mas é também nesta data, é também a data da publicação da nova exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum, Salve a Deus, apresentada como uma continuação da Laudato Si sobre os cuidados com a casa comum de 2015. Neste 4 de outubro, ressaltamos, a Igreja Católica também celebra a festa litúrgica de São Francisco, esta Eucaristia, e encerra o tempo ecumênico da criação deste ano, iniciativa que mobilizou igrejas e comunidades cristãs de todo o mundo. Mas, de modo particular, ressaltamos então a publicação da Laudate Deum, Salve a Deus, apresentada, como dissemos, como uma continuação da Laudato Si, o cuidado com a casa comum. E assim o olhar do Papa Francisco, mais uma vez, que se volta para esta realidade do cuidado da criação. O Papa já tinha anunciado que seria nesta data a publicação da Laudate Deum como uma atualização dos problemas referentes à preservação da natureza e com um olhar voltado de modo particular para as mudanças climáticas. E quão significativo é, né, Raimundo, o dia de hoje para a abertura do sínodo, para a indicação desse documento, o Papa que assume esse anônimo de São Francisco, traz isso dentro do seu pontificado. Então é um dia muito especial para a Igreja, é um dia muito especial no pontificado de Papa Francisco. Com certeza, destacamos esta celebração da Santa Missa, não como única atividade desta quarta-feira, mas justamente como celebração de abertura. Na parte da tarde teremos, depois das 11 horas do horário de Brasília, depois das 16 horas, teremos então e estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem a primeira sessão desta Assembleia Sinodal, e teremos também a leitura do Instrumentum Laboris, o documento orientador que deve orientar então os trabalhos desta Assembleia Sinodal. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino do céu.
diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Segue um momento de silêncio, momento de interiorização e momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada. Destacávamos precedentemente, ressaltamos os trabalhos sinodais. Nesta tarde estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem, e temos a seguir a oração após a comunhão. Oremos. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor de São Francisco e seu zelo apostólico, para que, impregnados da vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemos-nos para receber a bênção final, a bênção do Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Responde a Assembleia. 25.000 presentes na Praça São Pedro. Temos assim a antífona mariana. Ao término desta celebração eucarística, podemos dizer, Leandro, uma celebração eucarística com esta súplica a Deus para que abra o nosso coração para os dons do Espírito Santo. E nós, então, somos convidados a acompanhar os trabalhos sinodais, como dissemos precedentemente, com as nossas orações. Muito coerente toda a homilia de Francisco, toda a ação litúrgica, e encerramos com Nossa Senhora, colocando diante da Mãe de Cristo e Nossa Mãe todo esse momento tão importante e bonito da Santa Igreja. Nós lembramos aqui ainda, nestes últimos momentos, o Santo Padre quis citar na sua homilia São Paulo VI, na Ecclesiam Suam, quando fala de uma igreja que se faz colóquio, uma igreja de jugo suave, que não rompe, que não impõe pesos, e a todos repete: vinde, cansados e oprimidos, vinde vós que vos extraviastes ou sentis distantes, vinde vós que fechastes as portas à esperança, a igreja está aqui para vós. Este olhar do Santo Padre para esta igreja de portas abertas, como ressaltou, e pedindo que esteja aberta a todos, sem exceção. Povo santo de Deus, diante das dificuldades e desafios que nos esperam, o olhar bendizente e acolhedor de Jesus impede-nos de cair em algumas tentações. O Papa ressaltou ser uma igreja rígida, que se arma contra o mundo e olha para trás. Ser uma igreja tépida, isto é, morna, que se rende às modas do mundo. Ser uma igreja cansada, fechada em si mesmo. O Papa exorta, em vez disso, caminhemos juntos, humildes, ardorosos e alegres, caminhemos pelas pegadas de São Francisco de Assis, o santo da paz e da pobreza.
Vamos então nessa igreja aberta e a caminho, a qual o Papa Francisco sempre convocou e que tem o cheiro da ovelha, que tem a sua ação com os mais simples, com os mais distantes, com aqueles que sofrem, mas com toda a igreja junto a caminho. Ressaltamos o sínodo que tem início, portanto, neste 4 de outubro, prosseguirá então até o dia 29, esta 16ª Assembleia Sinodal, sínodo dedicado à sinodalidade. Santo Padre pedindo, portanto, que estejamos abertos para ouvir as sugestões do Espírito, ele que é o protagonista desta Assembleia Sinodal. Assim, nós agradecemos a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco, desejando uma boa quarta-feira. Nosso agradecimento ao Leandro Ávila, ele que é da Diocese de Caxias do Sul, Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, que está fazendo estágio aqui na Rádio Vaticano, Vatican News, a quem agradecemos pela presença e pela participação. Muito obrigado, Leandro. Alegria muito grande de poder viver esse momento aqui contigo, Raimundo, e também com toda a igreja aqui de língua portuguesa reunida. Pois bem, nosso agradecimento a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco. Convidamos a acompanhar também as nossas transmissões pertinentes ao Sínodo. Você pode acompanhar também através do nosso portal Rádio Vaticano, Vatican News, acompanhar as nossas transmissões e mais uma vez ressaltando o nosso convite, a exortação do Santo Padre, e nós que convidamos você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, a acompanhar os trabalhos sinodais também com as suas orações. A todos mais uma vez o nosso muito obrigado, uma feliz quarta-feira a todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima e Leandro Ávila. A todos, nosso muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.